Este episódio é um oferecimento da Canicos Moda Nerd, a primeira e única loja focada na moda nerd de super-heróis brasileiros. Acesse o site e use o nosso cupom de desconto presente no link da descrição, porque o herói brasileiro veste Canicos! E aí, galera? Aqui é o grande Nosuke Hashimira! Tô aqui pra convidar vocês pra sempre escutarem aí o podcast do Spider! É isso aí, galera! Tamo junto! Ataque do porco! Spidercast, o podcast de cultura geek. Saudações, sejam bem-vindos a mais um episódio do Spidercast. Eu sou o jornalista Alfredo Carvalho e hoje tenho o prazer de receber aqui no podcast o grande dublador Blagley Silver, conhecido por inúmeros trabalhos, entre eles Aaron Black no game Mortal Kombat 11, Atrocitus em Injustice 2, Browser em Resident Evil 4 Remake, e Inosuke em Demon Slayer e muitos outros. Blagley, tudo bem contigo? E aí, pessoal, Alfredo, muito obrigado aí pelo convite, é um prazer estar aí falando com você, conversando com você, muito obrigado mesmo, fico muito honrado aí pelo convite para essa entrevista. Oh, o prazer é todo meu, cara. E olha, que variedade de personagens e com muitas aspas, né, vozes diferenciadas que eu nunca ia imaginar que era o mesmo dublador se eu não tivesse pesquisado. Oh, que legal, eu fico feliz por isso, porque sempre foi a meta minha tentar fazer o máximo possível de diferenciação entre os personagens para realmente não ter essa questão de associar a voz com o dublador, né? Uhum. Então eu acho que é interessante assim quando esse objetivo é alcançado, até para vocês também não terem não criarem essa associação, né? Eu acho que é interessante isso. Eu imagino, né? Tipo, por mais que também, às vezes, alguns possam achar legal, né? Eu acho que com isso também tira um pouco daquela coisa de você tá na rua, sei lá, no mercado, uma coisa, e alguém conhecer você por causa da voz, né? Isso realmente acaba tirando um pouco da privacidade e é uma coisa também que eu acho, assim, pode ser até que algumas pessoas prefiram não ter essa privacidade, mas isso para mim é uma coisa vantajosa, as pessoas não saberem exatamente se eu trabalho com isso ou se eu não trabalho, né? Mas olha, a gente tem uma tradição aqui no podcast que é o seguinte, a galera que nos acompanha é um bando de nerd aí sedente por conhecimento e eles querem aumentar aí seu repertório. Então o que você no seu tempo livre tem acompanhado aí da cultura geek que você possa estar indicando pro pessoal? Pode ser filmes, séries, livros, qualquer coisa mesmo que você queira indicar aí pro pessoal. Certo. Bom, eu geralmente indico as produções que eu participo, né? Então, além do Demon Slayer, tem o Tatsu Imortal, que também tá na Netflix, tem o One Punch Man, também eu fiz um personagem lá, Boa. tá lá na Netflix. É, recentemente saiu, deixa eu lembrar aqui, saiu mais coisas aí. Ah, tem o Bungo Stray Dogs também, eu fiz parte lá, fazendo o Fukuzawa. Eu não sei em qual temporada, acho que tá na quinta já temporada. Não tenho certeza se o dublado já foi lançado aí na quinta ou na quarta, mas tem isso aí também. Bom, tem mais coisas aí, eu preciso ir lembrando aos poucos aqui, porque todo dia a gente faz trabalhos diferentes, né? Então a gente acaba se esquecendo de algumas coisas que a gente fez recentemente. E Mas vários trabalhos no único dia, né? isso, exatamente. Coisas até que hoje, por exemplo, eu me lembro aqui teve 4 produções que eu fiz hoje. Algumas mais longas, outras mais curtas. Eu lembro de hoje, mas por exemplo, se você me perguntar de sexta-feira, eu não vou lembrar. Mesmo que fosse, por exemplo, se hoje fosse terça, se você me perguntasse o que eu fiz segunda-feira, eu ia demorar um tempo aqui para poder lembrar. É porque haja memória também, né, pô? Porque são coisas totalmente diferentes e ao contrário do que muita gente pensa, a gente não pega o roteiro para estudar em casa, né, a gente fica Uhum. sabendo às vezes da produção na hora que a gente está na estante, então, para poder lembrar e muitas vezes também a produção, por questões de confidencialidade, ela não vem com um Uhum. título que ela vai ser, o título que vai ser utilizado em português, né, ou vem em inglês ou vem com um nome-chave, né, um código que não reflete exatamente o nome da produção. Então, muitas vezes está lá o código, a gente não sabe exatamente se aquilo ali é o nome da produção. Por exemplo, pode vir uma produção, digamos que seja o Demon Slayer, só que está escrito Scorpion, por exemplo.
Caraca. para não ter justamente vazamento de informação de que está sendo dublado ou, eh, porque assim, quando a gente vai para o estúdio, tem um local lá, um local onde está escrito as escalas que vão ter naquele dia, né, a gente chama de Uhum. pedra. É uma programação de quem está escalado para aquele dia. Então vai estar lá meu nome, vai estar a quantidade de anéis que eu vou ter que fazer, né, vou ter que gravar, Sim. e vai estar o nome da produção. Muitas vezes tem estúdios que tem lá o nome da produção exibido. Só que para evitar que haja, eh, perda perda de confidencialidade, né, alguém por exemplo, tirar foto, geralmente as pessoas não fazem isso, né, quem está envolvido no trabalho, Sim. no meio, mas pode ir algum visitante. E aí algum visitante vê lá que está na pedra o nome de uma produção, então isso pode vazar, né, essa informação: "Ah, os caras estão gravando a 4ª temporada de Attack on Titan", por exemplo. Então, isso pode vazar e o cliente não quer que aconteça isso. Inclusive Uhum. falando a 4ª temporada a 4ª temporada não, a temporada final de Attack on Titan também já está disponível, eu faço o Reiner lá, é uma Boa. outra possibilidade para o pessoal assistir também. Tem alguém que não é dublador que entra nesses estúdios de dublagem? Porque eu já ouvi muito sobre essa confidencialidade que o Aham. pessoal tanto fala, né? E eu penso, será que existe a possibilidade de algum visitante entrar para ver o que está sendo feito lá dentro? Ainda existe isso? É, o que acontece é o seguinte, às vezes a pessoa vai, no estúdio, ou é para fazer algum estágio, ainda não está no meio, pode acontecer de cliente, pode acontecer de, por exemplo, dependendo do estúdio, a recepção, logo na recepção você já tem ali a pedra para poder visualizar quem é que está no estúdio ou não. Pode acontecer às vezes até de um entregador vai entregar alguma coisa, abrem um portão para ele fazer a entrega e está lá a Hum, informação. Então assim, essa informação, como ela muitas vezes tem público, externo, né, que não tem nada a ver, por isso que essa informação coloca-se esses títulos em código, né, em código assim, ah, não sim. é exatamente o nome do título para não ter vazamento de informação. Mas pode acontecer, dependendo do estúdio, por exemplo, o entregador não vai entrar no estúdio, vai entregar num determinado local lá para alguém que estiver na portaria e não vai ter acesso a essa informação, mas dependendo do estúdio pode acontecer de ele ver lá a tela lá, o monitor com o nome das pessoas que vão trabalhar naquele dia e ter alguma informação do título. Mas aí geralmente quando tem essa questão de ter acesso de público externo, eles colocam um título com outro nome, com um nome chave lá. Entendi. Eu já fui assim, tipo, em estúdios de TV e tudo Uhum. mais, uma época que eu tava na faculdade ainda, a gente foi na Globo, né? Ah, legal. E lá eu fiquei imaginando tipo, uma pegada muito parecida com o que lá a gente entra, tem todo um protocolo, então, por exemplo, o celular e qualquer outro dispositivo é deixado no armário, né? Sim, Logo na entrada. exato. Isso também com os dubladores. Então, por exemplo, antigamente não tinha tanto isso, alguns estúdios até tinham, mas não eram todos, mas depois virou uma prática de deixar o celular num armário. Então, assim, o cliente hoje ele Uhum, exige que o dublador, na hora que vai gravar, deixe o celular no armário, até porque eu acho que acontecia às vezes de ter vazamento de informação, seja até por parte, de quem está envolvido no trabalho, ou seja de gente de fora. Então, hoje em dia, por exemplo, para entrar no estúdio tem que ter, tem lá aqueles dispositivos de digital, né, então, assim, só entra no uhum. estúdio quem está com a digital cadastrada, geralmente é o diretor ou o técnico que vai estar, então se tiver qualquer vazamento de informação, tem como responsabilizar quem é que entrou ali no momento, né. Câmera também, e o celular tem que deixar do lado de fora por questão de confidencialidade e também por conta de para deixar a pessoa focada no trabalho, né. Porque muitas vezes, no nosso caso, né, o dublador, ele está sempre recebendo também mensagem para poder marcar a escala. Então, Uhum. assim, se a pessoa não deixa ali no silencioso o celular, quando podia entrar com o celular, muitas vezes alguém passava escala e aí o dublador parava para poder falar: "Ah, deixa eu só responder essa escala, senão eu vou perder", por exemplo, pode acontecer. Então para evitar de perder a concentração, de atrapalhar no andamento do trabalho, então, hoje em dia já não pode entrar mais com o celular. E isso me lembrou aqui, porque, por exemplo, quando veio a pandemia, se popularizou aquela coisa das cabines, né, caseiras que o pessoal fez, né? Sim.
Tipo, antes a gente não via muito o dublador no ato do trabalho dele. Depois que com a pandemia que veio essas cabines, aí eu comecei a ver muitos stories de dublador tipo, filmando ele mesmo dublando alguma coisa. Sim, pois é. Então, hoje em dia, por exemplo, existe uma determinação do próprio cliente falando que se for gravar, porque ainda existe gravação remota. Se Uhum. você for fazer gravação remota, que você deixe o celular fora da cabine, né? Ou do próprio Justo. estúdio, né? Então, assim, se algum dublador posta. Hoje não tem como acontecer isso, porque se ele postar no story, o cliente pode aplicar alguma sanção em relação a isso. Uhum. Justo. Tipo, eu lembro que eu vi algumas coisas, principalmente no começo, Uhum. mas agora eu também não tô vendo mais tanto, né? Mas foi realmente É, uma coisa que aconteceu bastante. é que no início realmente não foi determinada uma regra para isso, mas hoje realmente já existe, então acho que possivelmente é por isso que você não tá vendo mais ninguém fazendo isso. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Como foi que a dublagem entrou na sua vida? Olha, eu não sei quais dubladores você já entrevistou, mas eu acho que talvez a grande maioria despertou um interesse pela dublagem desde cedo ou, sei lá. Meu caso Uhum, foi bem uma eu digo que eu acredito em Deus, eu acho que foi Deus que direcionou, porque a princípio, quando eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, uhum, e lá quando na minha época não tinha essa divulgação como tem hoje, né, que existe uma voz por trás ali da dublagem, não tinha isso. Então sim. assim, eu não lembro quando foi que eu tomei ciência de que tinha alguém que fazia aquele trabalho, mas até então, quando eu não tinha essa ciência, quando eu era mais adolescente, assim, eu achava que a voz ali daquela pessoa era aquela voz, eu não me atentava para que tinha alguém fazendo aquela voz, né, não pensava, Eu né. também. Então, eu nunca pensei em ser dublador, nunca pensei nisso. Eu achava legal teatro, por exemplo, quando eu tinha acho que o primeiro contato que eu tive com o teatro foi teatro amador, teatro de rua, com 11 anos de idade. E foi até uma encenação de Semana Santa. Eu achei interessante, achei Uhum, legal. Vi um amigo meu fazendo um papel lá de soldado, e me interessei por isso. Tanto que a primeira vez que eu tive, assim, contato, que eu participei de uma peça foi aos 11 anos, assim, a primeira vez que eu vi foi com 11 anos, assim, no início do ano, no final do ano eu já estava participando de uma encenação, sem fala, mas estava participando já, porque eu tinha uma timidez muito grande, né. uhum, Aí entrei, criou-se uma oficina de teatro com as pessoas que estavam fazendo parte dessas peças, né. Então eu aprendi a cuspir fogo, teve, oficina de artes circenses, então andar de perna de pau, eh caracterização de palhaço, uhum, cuspir fogo, malabares, esse tipo de coisa eu comecei a aprender, comecei a fazer a oficina de teatro mesmo, né, para interpretação dentro, lá no próprio bairro mesmo, né, e comecei a fazer encenações. Só que o meu pai, eu sou o mais novo de 4 irmãos, todos homens, né. E meu pai, uhum. ele era bombeiro. E desde novo, assim, acho que antes de eu nascer, ele já falava que queria que um dos filhos fosse militar, das Forças Armadas. E quando eu Que nasci, acho que com 4 anos, pelo menos a primeira lembrança que eu tenho, ele já falava sobre isso. Tanto que eu assisti muito filme de guerra com ele, novo assim, assistia filme de guerra. Então assim, ao longo da vida eu fui me preparando, estudando para ser militar. Então eu fiz, curso técnico em eletrônica, aí trabalhei durante um tempo lá na CEMIG, que é uma companhia de energia. Trabalhei lá durante um tempo. Depois eu fiz engenharia elétrica para poder fazer a prova para oficial. Mas na verdade, assim, se eu for falar sequencialmente, foi o seguinte: aos 14 anos eu comecei a fazer prova, fiz uma primeira prova que foi para EPICAR, que é a escola preparatória para cadetes da aeronáutica. Eu passei na legal. prova, só que na hora de fazer quando eu fiz o exame médico, eu fui reprovado porque eu tinha um problema de vista. Hum, E isso aí era para poder fazer o segundo grau dentro da aeronáutica, para depois fazer uma prova para aviador, intendente ou infantaria na academia da Força Aérea. Bom, como eu tive um problema de visão, eu tinha miopia, um grau baixo, mas eu tinha, eu comecei a fazer o curso técnico de eletrônica para poder fazer a prova para sargento em uhum, eletrônica. Eu terminei o curso de eletrônica, só que quando eu terminei o curso de eletrônica, antes de terminar, na verdade, eu já comecei a fazer engenharia elétrica. E aí eu não tive tempo de fazer o estágio obrigatório do curso. Então eu recebi o certificado de conclusão, mas não recebi o diploma. E aí quando eu passei no concurso,
eles exigiram um diploma. Eu não tinha feito o estágio, eu não pude receber o diploma, então tive que deixar mais um concurso, né? E nesse caso desse concurso para sargento, eu tinha passado em tudo. Passei no exame médico, Caramba. passei no exame físico e no conhecimentos gerais e técnicos, né? Eu tinha passado. Aí na hora de apresentar na matrícula, o meu certificado não foi válido. Eu até tentei ver a possibilidade de fazer algum estágio assim com mais carga horária para poder finalizar a quantidade que eu precisava, mas não teve jeito. Daí eu fiz uma prova para a companhia de energia lá em Minas, né, a CEMIG, comecei a trabalhar lá. Uhum. Aí uma questão assim, é tudo sinais, né, que você vai observando e vai Uhum. percebendo para onde você tem que ir. Eu estava um dia lá na sessão, eu trabalhava na parte de transmissão de energia, e trabalhava com um equipamento lá que era um equipamento que possibilitava que um operador lá em Belo Horizonte desse um comando, por exemplo, num disjuntor, uma chave seccionadora no sul de Minas, lá em Juiz de Fora, por exemplo. Esse Uhum. equipamento chama remota. E aí estava fazendo lá um projeto lá eu acho que era um retrofit de um equipamento, não lembro direito. E aí uma colega de uma outra sessão, eu não conhecia ela, ligou para falar comigo e perguntou se eu tinha a possibilidade de fazer um trabalho para ela de mestre de cerimônia numa reunião gerencial, porque o rapaz que fazia para ela tinha ficado doente ou estava de férias, não lembro direito. E aí eu achei assim, para mim foi muito estranho assim, porque eu não fui atrás disso e a princípio minha função dentro da empresa não era essa, né. Sim, E aí eu pensei assim: "Meu, a oportunidade é igual um cavalo, né, ela passa por você, se você montar você vai, se exato. passar já era, né". Eu falei: "Ah, meu, eu acho que eu vou". Às vezes é um sinal de que eu tenho que ir pra essa fazer isso, né. Uhum. Aí abriu uma porta pra mim pra ser mestre de cerimônia, eu fiz a primeira vez o serviço lá, da reunião, mas eu senti que eu podia correr atrás pra poder aprender um pouco mais sobre isso, pra poder fazer um trabalho melhor das próximas vezes. E Mas devem ter gostado, né? eu achei legal porque, assim, era uma coisa que era um desafio, né, além de ser um desafio, e como eu tinha feito teatro, não sei se eu cheguei a mencionar que dos 16 aos 19 eu fiz teatro mesmo, por conta desse problema Uhum. de timidez. Então, assim, eu comecei no teatro com 11 anos, fui fazendo algumas peças, tal, mas eu tive dificuldade pra caramba por conta da timidez. Um colega meu falou comigo, né, me orientou, falou assim: "Olha, sugiro você fazer um curso de teatro mesmo pra você poder perder a timidez aí, pra poder trabalhar, pra você poder até pra sua vida, né, pra você dialogar com as pessoas", porque até tinha dificuldade de conversar com os outros de tão tímido que eu era. Então, assim, a princípio eu fiz o curso de teatro dos 16 aos 19, e foi por conta da problema de timidez. Aí quando eu Uhum. finalizei o curso, cheguei a trabalhar com teatro em Belo Horizonte durante um tempo, só que não dava, assim, para viver disso e eu tinha essa meta aí de ser militar, né. E aí só para poder contemporizar um pouco, assim, quando é que aconteceu essas coisas, né, então, assim, com 16, 19 anos eu finalizei o curso de teatro, quando eu estava com em 2004 eu terminei o curso técnico, eu estava com 20 anos. Em 2003 eu já tinha começado na engenharia, então 2003 eu já estava com 19. Deixa eu ver, 19? 18 para 19. É, eu sou de 84, dezembro. Eu comecei em agosto de 2003 na engenharia. Então eu estava com 18 não, 19. Não, 18. Eu ia fazer 19 naquele ano. Então, comecei com 18 na engenharia, com 19 eu me formei. Estava também finalizando o curso de teatro, com 20 eu comecei a CEMIG, com 20, deixa eu lembrar aqui, 2006 eu fui pra CEMIG, foi 2006. Então 2004 eu estava com 20 já no final do ano, 22 anos eu entrei na CEMIG. E aí aconteceu essa situação aí da locução não, da minha cerimônia, devia estar 1 ano de empresa mais ou menos, aí fiz esse trabalho, achei interessante, fui atrás de curso. E aí lá em Belo Horizonte tem uma escola conhecida lá, que é de locução, que tinha mestre de cerimônia, locução, radialismo, isso, era esses 3, porque dublagem não existia em Belo Horizonte. O Uhum. eixo sempre foi São Paulo, Rio. São Paulo e Rio. Exato. Daí, a escola foi muito interessante porque, eh, o meu professor, um dos professores lá que eu tive, ele é sobrinho do Márcio Seixas, que é um dublador do Rio. Ah, já veio aqui já. É mesmo?
Ah, que legal, É? que legal. O nome dele é Pedro Seixas, o meu professor. Era professor de radialismo. E aí teve O Márcio Seixas é radialista por muito tempo exato, também, ele é locutor. fez a voz do Batman lá no desenho, do Senhor Isso. Incrível também. E aí foi muito legal porque, assim, teve um trabalho lá de radialismo, final de curso, que você tinha que fazer uma rádio temática, assim, escolher um tema de rádio e conduzir a rádio e chamar uma pessoa para entrevistar e Uhum. tocar as músicas lá que tinha a ver com o tema da sua rádio. E aí eu criei um tema lá de faroeste, criei um Uhum. personagem, que era um cara lá que era o radialista, tipo, era vamos supor, Billy the Kid era o radialista, ele ia chamar pra ser entrevistado lá, sei lá, um nome aí que eu esqueci, que é um bandido famoso aí de faroeste, não lembro direito. Só que assim, os colegas todos estavam combinando entre os colegas de chamar o outro para entrevistar, né. E no meu caso, eu chamei a mim mesmo fazendo vozes diferentes. Então assim, Que da eu como hora. radialista fazia uma voz e eu sendo entrevistado, eu fazia uma outra voz, um outro tom de voz mais leve e tal. Foi aí que começou a parada. Foi. Assim, pra falar ser bem sincero, a parada começou mesmo quando eu tinha 4 anos de idade, que os meus irmãos, eles ficavam fazendo historinhas de mentira em fita cassete e ficava fazendo vozes, né, brincando de fazer Uhum. voz. E eu acabei aprendendo a fazer isso com eles, quando eu tinha 4, 5 anos de idade, por esse tempo aí. Uhum. Só que nunca pensei que isso aí um dia seria profissão, né, fiz de brincadeira. E aí foi engraçado que no final desse trabalho, esse professor falou pra mim: "Olha, você tem uma versatilidade legal na voz, você podia procurar alguma coisa assim, tipo dublagem". Aí eu falei: "Olha, eu tenho interesse, eu queria fazer". Ele falou assim: "Mas para você trabalhar com isso, você tem que ir para São Paulo, para o Rio, porque aqui em Belo Horizonte não tem esse mercado não". Aí eu desencanei, acabei desencanando, nessa época eu já estava, eh, quase terminando aí, quase terminando, deixa eu pensar, eu terminei em 2008 a engenharia, esse curso eu fiz em 2003 mais ou menos, eu acho, 2003 não, 2006 eu entrei na CEMIG, então 2007 eu devo ter feito o curso, 2006, 2007, não lembro direito. Foi pouco depois, eu fiz a primeira reunião gerencial, lembrei, 2006 eu entrei, em 2007, que eu falei tinha um ano de empresa mais ou menos, eu fiz essa primeira reunião gerencial aí, fiz o curso em 2007 mesmo, em 2008 na engenharia eu me formei, e logo em seguida, em 2008 mesmo, eu já fiz a prova para aeronáutica, para entrar como oficial Uhum. engenheiro. E aí, o que que aconteceu? Na prova, quando você fazia a inscrição, você tinha que escolher, por ordem de prioridade, os locais para onde você gostaria de ir. Então, assim, tinham 7 vagas, e as vagas eram distribuídas em Curitiba, Canoas, São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, 2 vagas, eu acho, se eu não me engano, e uma vaga em Recife. Ou era 2 vagas em Recife e uma em Belém. E você tinha que, na hora da inscrição, fazer a ordem de prioridade para onde você gostaria de ir. A princípio eu escolhi Curitiba, depois Canoas, depois São Paulo, depois acho que Recife, depois Belém, depois o Rio, depois a outra vaga para Recife, uma coisa assim. Aí eu passei numa posição que eu fiquei com São Paulo. Beleza, aí me formei e tal, iniciei o curso. Quando eu terminei o curso, vim para São Paulo. Quando eu cheguei na aeronáutica, eu entrava na aeronáutica existe um procedimento que é a formatura semanal, né, que a gente passa Uhum. marchando em frente ao comandante, ele é dado alguns avisos, é falado alguns trabalhos que foram feitos ao longo da semana, algumas reuniões que vão acontecer e tal. Isso num campo aberto, assim, fica lá o comandante num palanque lá e a gente informa, né. E aí teve um coronel lá que achou que eu tinha que ser locutor da formatura. Então, assim, a formatura tem Uhum. um locutor lá para fazer, falar: "E agora, em procedimento como é que fala? Ah, esqueci qual que era o termo que era usado. E agora a tropa desfila em marcha, não sei o quê, em frente ao brigadeiro do ar, não sei o quê, não sei o quê". Sempre tinha isso. E aí ele cismou Uhum. que eu tinha que ser locutor. E assim, ao longo da vida, várias pessoas já falavam, né: "Ah, você trabalha com rádio, você devia trabalhar, você devia investir nisso". E aí aconteceu esse negócio do mestre de cerimônia, aconteceu o negócio da locução lá na aeronáutica, e esse professor tinha falado pra mim da dublagem. Quando eu cheguei na aeronáutica, eu nem tinha pensado nessa possibilidade, nem lembrei da dublagem que o professor tinha falado. Quando eu cheguei em São Paulo, eu já esqueci, apagou essa coisa da dublagem pra mim. E aí foi assim, coincidentemente, eu ainda não estava sendo chamado para ser locutor de formatura. Uhum. Eu fui um dia lá, porque o militar ele tem que fazer exame periódico, né.
A cada 2 vezes por ano, ele tem que fazer o teste de aptidão física, teste de aptidão e condicionamento físico. Uhum. E aí, além de ter uns testes lá de flexão de braço, abdominal, corrida, elasticidade e tal, você tem que fazer exame médico. E aí eu passava 2 vezes por ano lá no ASP, que é o Hospital da Aeronáutica. Hoje chama HFASP, se eu não me engano. E aí na formação minha para oficial, tinha tanto engenheiros, quanto médicos, quanto farmacêuticos e dentistas. E aí tinha uma colega que era psiquiatra, ela comentou comigo, eu comentei como é que estava a minha rotina, que eu estava morando dentro do quartel e que ficava dentro do quartel o dia inteiro, então trabalhava, o horário de expediente era para ser das 8 às 16, só que como eu era oficial, não podia Uhum. terminar o trabalho às 16 horas. Como eu morava dentro do quartel, eu acabava estendendo um pouco mais, né? E aí eu comentei com ela que estava, às vezes eu entrava às 6 da manhã, terminava às 10 da noite, dormia dentro do quartel. Ela falou: "Olha, você precisa arrumar uma atividade fora, porque senão daqui a pouco você vai ter problema mesmo psicológico". E já aconteceu já, tem várias fichas de pessoas que acabam tendo problemas por conta da carga de trabalho, né. Sim. Aí ela sugeriu que eu fizesse: você devia fazer teatro, alguma coisa nesse sentido, para poder dar uma mudança aí de ares, né. Sempre teatro, né? Que o Exato. pessoal recomenda. É, porque vai para um caminho totalmente diferente, né, do muito racional, né. Uhum. Mexe mais com o lado criativo, então acaba dando uma despressurizada, né, na questão do racional, né, do lado racional. E aí na hora que ela falou, me caiu a ficha de fazer o curso de dublagem, né. Eu estava em São Paulo, eu nem lembrava que eu estava em São Paulo. Aí Uhum. coincidentemente aconteceu esse fato que eu te falei aí, do coronel me chamar para ser locutor de formatura. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça: "Meu, acho que isso aí deve ser minha missão, não é possível". Toda vez alguém me fala sobre isso, né. Uhum. Aí aconteceu que em 2012 eu fiz um curso lá, mas fiz por hobby, nem pensei em trabalhar com isso. Fiz um curso básico numa escola de dublagem, né, num estúdio de dublagem. Aí em 2013 meu pai faleceu, em 2013. E um dos motivos de eu não ter saído antes da aeronáutica foi por conta do meu pai. Meu pai faleceu em julho de 2013. Quando ele faleceu, eu comecei a fazer concurso para outros lugares. Uhum. E aí em 2013, eu fiz isso foi em julho, meu pai faleceu, e em agosto eu fiz uma prova. O resultado dessa prova saiu provavelmente em setembro, eu não lembro direito. No mesmo ano eu já estava fazendo um curso avançado desse curso de dublagem, e aí foi muito legal, porque, assim, coincidentemente, num dia do curso lá, eu estava fazendo a minha parte lá da gravação, porque no curso avançado, vamos supor que tinha 10 alunos, no curso avançado tinha 4. Uhum. E aí, por ser menos, alunos, você ficava mais tempo lá no aquário, na gravação, né. E na hora que eu estava gravando, entrou uma dubladora conhecida para falar com o meu professor. Meu professor é também conhecido, é o Ulisses Bezerra, faz o Shun do Ah, Cavaleiro do sim. Zodíaco. Eu estava gravando lá, quando eu saí, o Ulisses me entregou um papel, assim, com um número escrito, ele falou: "Olha, a Angélica pediu para você entrar em contato, que ela quer fazer um teste com você". Boa. É, Grande Angélica, voz da Cebolinha. exatamente. Aí eu fiquei sabendo depois que ela tinha entrado, acho que ela foi fazer um retake lá de alguma produção que ela fez, e foi falar com o Ulisses e me escutou. E aí quando ela me escutou, ela falou: "Olha, eu quero fazer um teste com esse menino aí". E aí o Ulisses passou pra mim o contato dela, aí no dia seguinte eu entrei em contato, eu ainda estava na aeronáutica. É porque como faz tempo, eu acabo perdendo um pouco aí da sequência das coisas. Ah, não, normal, cara, Então relaxa. então antes de acontecer isso, tinha saído um resultado de um concurso que eu tinha feito, que é o concurso pra Sabesp. Foi um concurso que teve em 2013, e aí ele foi publicado no Diário Oficial do Estado, acho que um mês depois, eu não lembro direito, um mês depois do que aconteceu, desse fato que aconteceu. E eu aproveitei que nesse dia que a Angélica tinha dado o número, no dia seguinte, né, eu estava com umas horas lá que eu podia, meu chefe tinha me liberado para um dia poder usar, né. Aí eu acabei Uhum. usando essas horas para poder ir no estúdio
Foi a primeira vez que eu fiz gravação, já foi no final de dezembro. Final de dezembro não, foi em 2013, dezembro de 2013 mais ou menos. Uhum. E aí eu fiz essa gravação, já tinha saído o resultado do concurso, eu tinha passado no concurso. E aí, eu fiquei num dilema, porque assim, o concurso ele demorou para ser chamado, porque nessa época teve uma crise hídrica por conta de baixa de reservatório, e coincidentemente aconteceu essa coisa da Angélica me chamar. Eu tinha passado o concurso, estava esperando ser chamado para o concurso. Aí eu pensei, bom, já que o concurso não chama, eu vou começar a ir nos estúdios, né? A Angélica me chamou para gravar. Isso não acontece normalmente. Geralmente. Não, definitivamente. Pois é, então aí eu teria que ir no estúdio. Então eu pensei, meu, às vezes isso é um sinal para eu ir para essa área, né? Às vezes a Sabesp é só um trampolim para eu ir para essa área. E aí eu comecei a trabalhar com dublagem. Fui nessa escala com a Angélica, era um vozerio. Vozerio é quando você tem que fazer diálogos do ambiente, sabe? Então, por exemplo, tem uma cena ali que tem um restaurante, tem dois personagens coadjuvante, protagonista, ou personagens que Uhum. têm uma relevância na produção, só que ali eles estão dentro de um bar, por exemplo, e tem muita gente conversando ali no fundo. Então o vozerio é para cobrir essa parte de diálogo no fundo de um ambiente que está que tá ali com pessoas, né, que A tem. voz de fundo, né? Exato, voz de fundo ali de conversa para dar uma ambientação de onde a pessoa está. Então, seja restaurante, seja aeroporto, seja na rua, pessoas ali passando, falando: "Ah, vamos entrar naquela loja ali", alguma coisa do tipo. Isso é vozerio. E o processo de gravação do vozerio é diferente de quando você grava personagem. Quando você grava personagem, você entra sozinho. Quando você faz Uhum. vozerio, você entra com mais 3 pessoas. Então, geralmente é 4 pessoas ali dentro, gravando junto, dialogando entre si ou dialogando sozinha mesmo. Geralmente são duplas, né, são duplas não, são 2 casais, então uma mulher e um homem, uma mulher e um homem, ou pode ser, por exemplo, se for um filme de guerra, vai ter muito homem numa cena, coloca 4 homens, se for um filme lá que tem mais, personagens femininas, coloca lá 4 mulheres juntas. E é meio improviso, né? Isso, é tudo improviso, dependendo da cena ali. E aí, o que que aconteceu? Quando eu gravei, tinha outras diretoras junto, diretora e diretores. Pelo menos um diretor estava lá e tinha mais 2 pessoas que também estavam dirigindo na época. E aí, escutaram eu fazendo, me chamaram também para gravar. Essas Boa. pessoas em outro estúdio. Aí começou a rolar os trabalhos, e aí quando a Sabesp me chamou, em 2015, demorou 2 anos para chamar, porque a validade do concurso era de 2 anos e a crise ainda estava menos, intensa como em Uhum. 2013, mas ainda estava. Os reservatórios estavam baixos, mas se eles não chamassem, a gente podia até entrar na justiça por conta do prazo de validade do concurso. Eles tinham que chamar, Sim. uma vez que publicou no Oficial do Estado, né. Só para fazer um parênteses aqui, em dezembro, quando saiu no Diário Oficial do Estado, acho que saiu em novembro, demorou um pouco para sair. Eu já fiz o pedido de baixa da aeronáutica. Uhum. Eu já entrei com processo de baixa, só que o processo de baixa demora muito para poder sair, porque ele segue uma cadeia de comando, né. Então ele ia sair de São Paulo, iria para o Rio, para a unidade que está acima da unidade que eu estava, depois iria para uma outra unidade do Rio que está acima dessa unidade, depois iria para Brasília para o comandante da aeronáutica assinar a minha demissão. Então demora o trâmite aí para acontecer isso. E aí nesse meio tempo, né, quando eu solicitei a baixa, aí meu chefe já deu um pouco mais de liberdade para eu poder fazer os trabalhos. Para fazer o que eu precisasse fazer, né, não só os trabalhos, mas Uhum. para o que eu precisasse fazer, para correr atrás de documentação até para a Sabesp. E aí em 2015, eu já tinha saído já. Em 2014, na verdade, eu saí. Em 2015, 2015 a foi Sabesp quando chamou, eles. a Sabesp Ah, chamou. sim. Daí foi muito louco, porque assim, a Sabesp me mandou um e-mail na quinta-feira falando que na terça-feira eu tinha que me apresentar. E já estava rolando alguns trabalhos de dublagem, assim, estava dando para pelo menos me manter, assim, Uhum. pagar aluguel, pagar algumas despesas, né, mas não estava trabalhando muito. Daí quando quinta-feira, eu acho que foi quinta-feira que me mandaram o e-mail. Sexta-feira e segunda-feira começaram a aparecer um monte de trabalho para terça-feira. Caraca. Antes disso, só um parêntese de novo. Eu fiz uma oração lá, pedi para Deus me dar um sinal do que eu tinha que fazer, porque como eu tinha saído de um trabalho que era estável, né,
estabilizado, que é Forças Armadas, tipo, eu tinha estabilidade a meu favor, né. A Sabesp também, ela é um trabalho que tem estabilidade, diferente da dublagem. A dublagem se tiver trabalho, beleza, se acharem o seu trabalho bom e forem com a sua cara, te chamam, né. Se não, se você for um bom profissional, se você tiver um bom trabalho, mas não tiver um bom relacionamento pessoal, isso pode atrapalhar você. Se você tem um bom relacionamento pessoal, mas o seu trabalho não é bom, você dá trabalho para poder fazer o trabalho, isso pode te atrapalhar também. Certeza. Então, é muito, depende muito, assim, de vários fatores, né, para poder se manter na dublagem. Então, bateu aquele peso, assim, eu vou para um trabalho estável, e que é um trabalho que é legal, mas, assim, tem um outro trabalho que é mais legal ainda de fazer, ou eu vou para esse trabalho que é mais legal de fazer, mas ele não tem essa estabilidade que o outro tem, né. E aí, Sim. pedi para Deus me dar uma orientada, para me dizer o que fazer. E aí foi isso, na sexta-feira, tipo, eu falei na quinta-feira, orei na quinta-feira, na sexta-feira e na segunda-feira começou a aparecer trabalho para terça-feira, e não tinha como eu falar: "Ah, eu não posso na terça, eu posso na quarta", porque como eu era novato e já tinham me orientado a fazer o seguinte, não recusa trabalho, deixa a sua agenda disponível, porque muita gente deixa de ter oportunidade quando mostra para quem está passando a escala que é difícil de agendar. Uhum. Então muita gente acaba perdendo a oportunidade, porque, assim, a pessoa tenta um horário, tenta outro horário, tenta outro e não consegue, ela fala: "Ah, não vou mais insistir, vou passar para outro". Isso quando já é um dublador que já tem um tempo aí de carreira. Quando é novato, a pessoa não vai te dar outra oportunidade. Então, assim, trabalho terça-feira das 9 às 10, você pode? "Ah, não posso". "Ah, então tá bom, obrigado". Já passou para outro. Então, como eu não estava trabalhando com outra coisa, quando eu entrei na dublagem, eu entrei já focado em dublagem, eu tinha que falar que estava disponível. E se eu não tivesse disponível, eu tinha que tentar arrumar uma disponibilidade, senão eu ia perder o Uhum. trabalho. E foi muito louco que, assim, os trabalhos foram se encaixando terça-feira o dia inteiro. E eu acho, assim, depois comparando, não acho não, tenho certeza, quando eu comparei, assim, em relação aos trabalhos, a dias que eu tive trabalho, essa terça-feira que eu tinha que me apresentar na Sabesp foi o dia que eu tive mais trabalho. Aí Ô, a louco. única coisa, eu consegui chegar até lá na Sabesp para dizer que eu não ia mais fazer parte do processo seletivo. Que da hora, Mas cara. aí eu não dei sequência porque era o sinal que eu estava pedindo, né. E aí foi assim que eu fiquei no mercado, então foi uma coisa, assim, totalmente sem planejamento algum, não planejei isso, foi realmente Deus me direcionando para onde que eu tinha que ir. E a partir daí, só fazendo os trabalhos. Isso, exatamente, desde 2013, né, desde essa primeira oportunidade aí, até agora. Até agora não, né, eu espero que por mais anos aí, né. Com certeza, com certeza. Não, vai vir muitos trabalhos aí, né? Até porque com a versatilidade que você tem, com a qualidade que sai os trabalhos, não Oh, tem como faltar coisa pra ti, pô. poxa, obrigado, viu. Eu acho que essa história é muito curiosa, né, cara? Porque realmente, como você mesmo mencionou, né? Eu já trouxe vários dubladores aqui e normalmente a história é sempre essa, né? Tipo, desde pequenininho, começa ali no teatro, Aham, aí surge a oportunidade e vai dublando, né? Eu acho que você foi o mais diferenciado, assim, né? O processo para chegar até a dublagem. aham. Teve um outro dublador que eu não sei se você conhece, o André Sauer. Sim, conheço. Então, ele tem também é um pouco diferente a história dele, porque ele começou com banda de heavy metal. Aham, Depois ele foi pra dublagem, né? aham. Então tem as diferenças aí. Eu conheço o André, já vi algumas músicas dele também de autoria própria, ele sempre manda algumas vezes algumas músicas que ele toca aí, canta bem pra caramba, toca bem pra caramba Uhum. também, e a gente conversava muito. Hoje ele tá mais ele tem feito trabalhos mais remotamente, então eu quase não Sim, encontro ele, mas eu gente sei, boa. é gente boa demais. É muito legal. Foi um papo bem bacana com ele, cara. Mas, tipo, Legal. é curioso saber essas coisas, assim, né? Porque a gente nunca sabe como é que a pessoa chega. Às vezes a pessoa tem casos, por exemplo, que a pessoa desde pequeno já começou, já tá na dublagem, sabe? Aham. Então, ela tá desde criança vivendo essa profissão, ela nem se imagina numa outra profissão. Exato, exatamente. Tem muita gente que realmente começou com 4, 3. Tem crianças hoje em dia que eu já vi, assim, eu acho que a mais nova que eu já vi gravando é com 3. Menos que isso eu nunca vi não, Cara. mas pode acontecer. Você está ouvindo Spidercast.
o podcast de cultura geek. E dentro da dublagem, assim, eu sei que já deve ter aparecido alguém pra você e falado que considera você uma referência dentro do cenário da dublagem, mas quais são as suas referências? Olha, eu costumo dizer que, assim, de todos os colegas, principalmente os mais antigos, eu sempre aprendo alguma coisa com eles, né. Então, eles na verdade são a referência para várias coisas, assim, seja na forma de inflexionar, na forma de modular, na forma de se comportar no estúdio, né. Então, assim, na verdade todos os colegas, assim, que são os mais antigos, assim, até colegas mesmo que entraram um pouco antes de mim aí, que são de idade próxima, eu tenho como referência. Então, assim, não tem uma pessoa, assim, específica, assim, que eu falo: "Não, Uhum. esse cara é a referência para mim". Tento sempre aprender com a forma como eles trabalham, né, o que eu acho que dá para eu, aplicar no trabalho, que é positivo, né, mas nunca tento imitar, né, tento sempre fazer do Exato. jeito que o personagem tá pedindo ali, mas nada de imitar, porque se já tem eles, por que que eu vou imitar, né? É, não, tem que fazer o seu trabalho. A não ser, claro, né, que nem já aconteceu, às vezes um dublador de um determinado personagem morre, aí eu vejo Sim, que outros sim. dubladores eles tentam fazer mais próximo até pelo valor histórico que tem Exato, aquilo. exato. Por exemplo, já aconteceu uma outra situação que foi engraçado, que foi o seguinte: um determinado dublador fazia um personagem, e aí apareceu numa cena uma pessoa, um ator que imitava esse cara numa obra de ficção que passava nessa produção. Então, por exemplo, Uhum. o ator A assistia uma outra pessoa fazendo ele. Imitando ele. Isso. Aí fizeram, em vez de chamarem o próprio dublador pra fazer ele mesmo, chamaram uma pessoa que sabia imitar aquele dublador. Um dublador também, que sabia imitar aquele dublador, e ficou muito da hora, assim, porque a imitação ficou muito bem feita, que você assistia, parecia que era a mesma pessoa, mas você via que o jeito de falar era diferente, aí que você sacava: "Caramba, não é essa pessoa, é outra pessoa mesmo". Uhum. Então, assim, dependendo da obra, dá pra fazer isso sim. Dá uma naturalidade também na coisa, né. É, não fica uma coisa, que foi forçada. Tipo, não foi colocado o mesmo dublador, então dá pra ver que são pessoas diferentes, e também não é uma coisa que foi forçada, assim, o cara que imita muito bem aquele colega lá, e aí ficou legal, sabe. E você tem no seu currículo muitos personagens de videogame, né. E você tem costume de ter já teve costume de jogar videogame, essas coisas Sim, ou sim, quando eu era novo, quando eu nem pensava nisso, como eu te disse, né, eu e os meus irmãos jogávamos videogame, tipo Atari, desde a uhum. época do Atari. Atari nem era nosso, era de um tio nosso que emprestou uma vez pra gente, jogava Enduro, jogava River Raid, jogava Pitfall. Depois quando chegou, esses videogames de cartucho, né, se bem que o Atari Uhum. também era cartucho, mas Era cartucho. tipo o Super Nintendo, o Nintendo, o Master System, o Mega Drive, a gente não teve. Depois, mais velho, aí, de tanto um irmão meu insistir com minha mãe lá, ela acabou dando um Super Nintendo pra gente numa época Boa. lá, e aí a gente jogava, e é assim, minha mãe, ela chegava um certo horário, ela falava: "Ó, desliga aí, já tá na hora de dormir". Só que não tinha como salvar o jogo, né, na Não, época. só alguns jogos com a bateria no cartucho dava É, certo, exato, mas tipo o Super Mario World dava pra salvar, né, mas tinha jogos que não dava. Eu não lembro se o Super Mario, eu não lembro agora, eu acho que dava Su pra salvar, né. o Super Mario World Salvava, salvava, é. o Donkey Kong salvava, tinha uns que tinha password, tinha É. jogos. Então, mas tinha outros lá que não dava. Aí o que que a gente fazia? A gente desligava a TV e ia dormir, deixava o videogame ligado. Aí de madrugada a gente acordava e voltava a jogar. Mas olha só. É, não tinha o que Você fazer. jogava Mortal Kombat nessa Sim, época? jogava direto Mortal Kombat. Que inclusive você dublou o Aaron É, Black exatamente. no Mortal Kombat 11, né? E eu queria saber como é que é, tipo, essa sensação de jogar um jogo na infância e depois você tá lá dublando um personagem dentro dessa mesma franquia de É jogos. muito legal porque, assim, na época era muito ruim, porque, assim, os cartuchos que a gente tinha lá, de Street Fighter e outros jogos, a maioria era japonês. Então, assim, Sim. se o inglês eu já não entendia muito bem naquela época lá, o japonês aí esquece. Então eu nunca Ferrou. soube dos diálogos do Street Fighter. O Street Fighter que a gente tinha lá era japonês. Esse cartucho veio no videogame, e eu não sei como é que por que que veio possivelmente do Japão, e aí já veio com cartucho em japonês. Agora o Mortal Kombat, na época, tinha as locadoras lá que a gente alugava o cartucho pra jogar, né. E o Uhum. Mortal Kombat vinha em inglês.
Então, assim, era chato porque não tinha como você jogar e ver o que era falado, escutar o que era falado, né? Você não Sim. entendia. E quando tinha lá o final lá, aparecia tudo em inglês. Então, assim, um irmão meu, às vezes ele traduzia porque ele estava mais avançado, assim, ele já sabia um pouco mais de inglês, ele traduzia. Mas a dublagem é totalmente diferente, né? Então, poder dublar, eu me coloco no lugar das pessoas que vão jogar também, e eu também, né? Porque com a dublagem você acaba não perdendo nenhum detalhe da história, né? Você não precisa ficar ali lendo, até inclusive produções com legenda, algumas pessoas até relatam que tem dificuldade de prestar atenção na cena enquanto tá Sim. lendo a legenda, né? Então, Eu, assim, eu consigo hoje em dia porque numa época que a gente não tinha essa demanda de animes dublado e que não tinha nem streaming, basicamente pra assistir anime a gente tinha que piratear, aham, era só legendado. Então entendi. eu meio que de tanto assistir eu peguei o jeito Pegou o de jeito, né? assistir coisas com legenda, mas eu entendo quem tem essa dificuldade. Aham. Então, aí isso pra mim é muito bom porque, de certa forma, eu tô contribuindo aí também para que a experiência do jogo seja melhor ainda. Fora que a dublagem é legal, que ela adapta, né, as piadas e tal. Uhum. Lógico que muitas vezes pode acontecer de ter uma qualidade de adaptação ruim que acaba atrapalhando, né? Pode até não ser bom. Mas a maioria dos jogos hoje em dia, e as produções também, né? As adaptações são bem feitas Sim. e eu acho que traz uma experiência com o jogo melhor. Agora, fazer o Aaron Black ele não é da franquia antiga, né? Não, ele É, entrou no Mortal Kombat 10. pois é, mas foi muito legal porque é um personagem assim, que eu acho ele bem folgadão, assim, faz umas piadas bem Uhum. engraçadas, eu acho engraçado, né? Ele pega um pouco pesado, mas eu acho interessante o personagem. Você mencionou que lá atrás você fez, quando você estava fazendo o curso né, de locução, Aham. você comentou que fez uma entrevista lá com uma É temática de Velho verdade, Oeste, né? verdade, olha aí, caramba, você acabou de me fazer perceber, eu nem tinha pensado nisso. É, o personagem é meio que tipo um cara do Velho É, Oeste, tem as exatamente, pistolas. exatamente. E você falando dessa coisa da adaptação da dublagem, recentemente saiu o Mortal Kombat 1, Uhum. né? E no Mortal Kombat 1 eles fizeram uma adaptação muito foda Ah, na história. Uma determinada parte, o Johnny Cage ele tá lá controlando uns drones ali pelo tablet, né? aham. E aí o pessoal lá de Outworld olha e fala, pô, essa magia é interessante. Aí ele pega e fala assim, não é. Não é magia, falou, essa feitiçaria é interessante. Ele fala, não é feitiçaria, é tecnologia. Você lembra desse Lembro, comercial? lembro, era a feiticeira? Da Era a feiticeira, feiticeira, cara. exatamente. Pô, mas ficou muito Pois foda. é, e possivelmente no original não é isso que ele fala, né. Não, deve falar outra Aham, coisa, no mesmo sentido, mas aham, de vez em quando eu vejo essas adaptações. No God of War Ragnarok, que saiu ano passado, aham. o mime em determinado momento, quando o seu personagem tá, tipo, é atacado com fogo, ele tá lá em chamas, Aham. ele fala, ô, tá pegando fogo, bicho! É Aham. engraçado, eu acho da hora quando os caras fazem isso. Você fala quando o Rio Svinnig, ele é atacado por fogo, você fala? Qual personagem você tá falando? O Kratos, Ah, o quando Kratos. o Kratos. É só que ele tem aquele personagem chamado Mimi, que é aquela Ah, cabeça que ele carrega com ele, que fala o tempo sim, todo. entendi, entendi. Eu fiz o Rio Svinnig, aí quando você falou do seu personagem, eu achei que era o meu personagem, o personagem do Não, Mime não. mesmo. Isso, o Ah, personagem do tá. Mimi. Eu Entendi. falei que o seu personagem que é tipo o personagem que você controla, né? Entendi, O entendi, entendi, Kratos. entendi, entendi agora. Aí Ah, ele dá esses toques nas batalhas e uma das falas dele foi essa aí. da hora. E o Resident Evil, você tinha conhecimento da franquia? Conhecia, Jogava? sim, junto com o Tomb Raider, foi as primeiras franquias que eu joguei no PlayStation 1. Ah, Foram as legal. primeiras franquias, é. Porque recentemente falando aí de um outro trabalho seu, né? Você dublou aí o Major Wesker, quer dizer o Krauser. Aham. Entendedores entenderão, né? Eu demorei a entender isso, mas depois eu entendi o que aconteceu. Falando sério, né? O pessoal marcou você que nem um louco nessa brincadeira aí e você não tava entendendo no Estava começo, né? entendendo nada. É que muitas vezes a gente não consegue acompanhar, né, o que acontece na rede, né, por conta dos trabalhos, né, então às vezes a gente não consegue acompanhar tudo, o que tá acontecendo por conta disso. Mas, o Resident Evil é um jogo, assim, que eu sempre gostei de jogar, gostava de
tinha um primo meu mais novo que eu gostava de ver ele jogando, porque ele tomava uns sustos, e ele meio que Sim. desligava, sabe, quando tomava susto. Era engraçado. Aham. Mas muita gente achou que a voz que eu deixei pro Krauser ficou uma voz muito rasgada, mas assim, a gente seguiu o que estava no original, a proposta Uhum. do original, né, e o cliente solicitou, porque quando eu fiz o teste, eu fiz com a minha voz normal e fiz com a voz rasgada. E aí foi Ah, escolhida a sim. voz rasgada mesmo. E aí depois me disseram, porque assim, a gente não tem, quando a gente grava, a gente não tem o histórico do personagem naquela franquia, né, de como ele Uhum. tá, do que aconteceu com ele. Mas depois alguns colegas mesmo do trabalho falaram que o Krauser nessa versão no 4, né, ele tá mais detonado mesmo, passou por algumas Sim. coisas, né. Então falaram que a voz encaixou pro estado que ele estava. Ah, ficou bom, cara. Eu, Oh, que eu bom, velho, curti. que bom. É, mas agora bateu uma curiosidade. Você lembra de alguma fala do Krauser? Ah, eu lembro dele falar na cena lá que chega como é que chama? Ai, caramba. O Leon? Isso, ele chega e fala, eh, "Bem bem-vindo de volta, novato", uma coisa assim. Como é que ficaria isso com a outra voz, com a sua voz normal que você falou que tinha tentado fazer no começo? Então, essa daí, por exemplo, eu rasguei a voz, né, tipo: "Bem-vindo de Uhum. volta, novato". Seria: "Bem-vindo de volta, novato". Fica aí, galera. É, Olha aí como é que ficaria a outra opção aí. Eu acho é. que a maneira como foi escolhida combinou mais com o personagem. Eu percebi que, assim, pela cara dele, ele estava bem zoado já, né. Ele Tá, não era um é, veterano de guerra, né, pô? exato, com umas cicatrizes lá e tal. E, de certa forma, isso afeta o psicológico e afeta o corpo também, né. Afeta Total. a voz, o jeito de falar, o jeito de agir. E coincidentemente ou não, né? Um personagem também ligado ao meio militar, Pois é. como você já foi ligado, Meu, é né? muito louco, assim, que, ó, tanto o Krauser, o Reiner, de certa forma, no Attack on Titan, eu comentei agora há pouco, não só da área militar, mas, por exemplo, eu fiz o Inosuke, que é um javali. Eu fiz o Sim. Hildsvini no God of War Ragnarok, que é um javali. Tem umas coincidências muito loucas aí. Eu acho que eu até comentei. A gente vai falar também do Inosuke aqui. Eu devo até ter comentado contigo quando eu te chamei pra entrevista, né? Que recentemente eu tava ouvindo você meio que o tempo todo aqui, porque eu tava assistindo o Demon Slayer. Ah, é? E aí? Eu tava maratonando muito bom. Oh, que bom. Só estranhei porque eu fui assistir a última temporada, ela ainda não tá dublada, né? Aham. Tive que assistir legendado. Ah, não Mas saiu quando. ainda? Ainda não. Ah, Mas quando sair eu vou ver dublado de novo também, porque é aham, um anime que me pegou, sabe? Eu fui aham, assistir, eu sempre ouvi falar muito bem aham. de Demon Slayer, eu fui assistir e achei muito foda, um ritmo muito bacana, né? É, E é, personagens, assim, extremamente carismáticos, né? Se bem é. que eu acho que nessa quarta temporada você não teve muito trabalho, né? Não, não. Porque. Eu quase não apareço. É mais focado no Tanjiro, na Vila dos Ferreiros lá, e em 2 Hashiras, que é a menina lá que eu esqueci, ó, a do amor lá, e Isso. o Tokito, não tenho certeza. E um outro personagem que tinha aparecido no começo do anime, ainda não tinha tido destaque ainda. Aham. O Demon Slayer eu acho muito legal o traço do desenho, né, dos personagens, as músicas, eu acho muito, muito bonitas as músicas, eu acho que encaixam muito bem, assim. O enredo também, eu acho muito da hora. Por mais que seja uma história de herói e tal, Uhum. que você vê em outras coisas, mas eu achei interessante, assim, uma temática um pouco mais séria. Eu gostei, eu Tem gosto o muito. brilho. Eu achei muito. E o visual, como eu disse, né, o traçado, assim, o visual, junto com as músicas, dá um ambiente diferente, eu acho. Sim, sim. Você costuma assistir fora do seu trabalho o anime ou só, tipo, ali o que você tá Sim, dublando mesmo? sim, até porque quando a gente dubla, a gente não vê tudo não, a gente só vê a Sim, nossa o parte, seu né. personagem. Então, aí isso gera mais curiosidade, né, porque a gente só vê aquilo muitas vezes, tipo, a gente faz um Uhum. diálogo que o diretor ou tá no roteiro ou o diretor mandou fazer uma adaptação, e às vezes a gente fica: "Caramba, nossa, não faz muito sentido isso". E aí quando você assiste a Uhum. obra toda, você vê que realmente faz Ah, sentido, né. Então é importante a gente ver o trabalho como ficou, até pra gente poder saber o que pode melhorar, no que foi chamada a atenção para poder melhorar, e também para poder curtir também a produção, né. Você sim. faz ali a produção, muitas vezes você não entende o que está acontecendo, você fica interessado em querer saber o que acontece no final,
Então é bom assistir. Quando eu tenho tempo, eu geralmente Sim. assisto o que eu fiz. Eu pergunto assim porque eu sei que não é por falta de vontade nem nada, às vezes é por falta de tempo mesmo, né? Não tem como Exatamente, você assistir tudo que você dubla. exatamente. Porque assim, a dublagem, ela, principalmente agora com a possibilidade de fazer remoto, muitas vezes a gente pega um trabalho atrás do outro. E aí quando sobra um tempo para fazer alguma coisa, você vai resolver algum problema pessoal. Então, Uhum. no final de semana, se você não tiver nenhuma gravação, aí você faz os seus compromissos e no tempo livre você assiste alguma coisa, ou você vai estar descansando, né, descansando Exato. sem ver nada. Eu já conversei com dubladores aqui, né? Que assim, isso é muito pessoal de cada um, né? Mas eles falam, cara, trabalho tanto com isso o dia todo, quando chega de noite eu não quero ver nada que se lembre audiovisual, né? Eu É, quero. assim, eu no dia a dia eu não consigo ver, mas não é nem por conta disso não, é mais por conta do cansaço mesmo, às vezes você chega Uhum. tarde, ou às vezes tem outras pendências para resolver, você tem que resolver, né, então acaba que as 24 horas não é suficiente, você tem que dormir também E para não acordar, porque eu tenho muito Maquiado. baqueado, e assim, eu tenho muito problema com questão de sono, assim, se eu durmo um pouco, a minha atenção vai para o lixo. E Uhum. a dublagem é um trabalho que exige muita atenção, foco, senão você acaba dando trabalho, né. Com certeza. E quando você para pra assistir, você consegue, tipo, assistir tranquilo ou você, tipo, se avalia muito? Ou quem sabe até avalia o trabalho de outros dubladores? Olha, dos outros dubladores eu não avalio não, eu avalio muito o meu, assim. No início era pior ainda porque, por exemplo, tem algumas produções que eu ainda estava muito novato, tem Uhum. uma produção específica aí que muita gente entrava em contato para falar sobre a produção e eu nunca tinha assistido. Aí eu falei um dia: "Não, vou ter que assistir isso aí". Eu estava até com minha esposa para assistir, quando eu comecei a assistir, falei: "Não, não dá para assistir". Porque assim, essa produção foi gravada em 2015 e ela foi pra TV aberta primeiro, foi pra Fox. E aí, tipo, eu não tinha Uhum. TV aberta não, TV fechada, eu não tinha TV a cabo. Bom, aí passou-se alguns anos, ela só foi pra Netflix, eu acho que em 2018, alguma coisa assim, 2019. Ai, melhorou muito de lá pra cá, né? E aí que aconteceu? Quando começou todas as temporadas lá em 2018 na Netflix, os primeiros episódios, eu fui assistir, não consegui assistir, porque, tipo, o meu trabalho realmente não estava bom, entendeu? Eu estava começando ainda, então a voz não estava encaixada, então dá pra perceber que a voz não é a mesma de quando de agora, né, a voz de quando eu comecei. Uhum. Só que aí passou, eu falei: "Não vou assistir". Aí passou, acho que quase um ano, viu. Aí as pessoas continuavam me marcando nesse negócio, falei aí a minha esposa falou: "Agora você vai ter que assistir. Você vai assistir e não vou deixar você sair". Aí a gente começou a assistir, ela não deixou eu sair da sala pra poder assistir. Aí passou alguns episódios, tipo, ainda na primeira temporada meu trabalho já foi melhorando, mas o que que aconteceu? Quando eu comecei a gravar isso aí, algumas pessoas, alguns diretores começaram a assistir, e viram e começaram a me orientar. Me passaram algumas coisas: "Ó, você não podia fazer isso aqui você tem que fazer tal coisa, o texto, não deixa o texto, igual tá no roteiro, Hum. deixa ele mais solto, não sei o quê". E aí eu fui pegando os toques que eu precisava para poder ir melhorando o trabalho. Porque esse trabalho, que eu tô falando aí, por exemplo, foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz de ficção, que foi um personagem maior. Eu já tinha feito trabalhos Ah, entendi. maiores, mas era reality. O reality Uhum. tem a exigência um pouco da interpretação, mas é uma coisa mais do dia a dia, né, então não tem Sim. tanta interpretação, assim, do ator, né, no caso, quando é reality, é uma pessoa comum, né. Então agora numa obra de ficção você percebe mais quando a interpretação tá ruim. Uhum. Então, foi aí que eu comecei a receber uns toques, assim, de diretores pra poder melhorar o meu trabalho. Entendi, cara. Fiquei curioso pra saber que produção é Eu te essa aí. falo, é o Ponto Cego, Blind Spot, Ponto Cego. deve estar Ah, na tá. Netflix. É uma série policial e, assim, no início eu sinto que eu ainda tô travado, sabe. E aí ao longo É, da primeira temporada vai melhorando, assim, eu vou me soltando em relação ao personagem. faz parte do processo, né? É, Tipo, exato. você tava bem no começo também, então todo mundo quando começa numa profissão, vai evoluindo aos Exatamente, poucos. exatamente. É isso que tem que ter em mente. Eu acho errado, assim, quando coloca as pessoas na fogueira muitas vezes, porque aí, lá na frente, a pessoa vai ver o trabalho e vai ficar: "Poxa vida, eu ainda não estava pronto para isso". E é ruim até para a própria pessoa. Então, assim, por isso que eu sou contra a pessoa tentar pegar atalho, porque sempre coisa que vem fácil, vai fácil também, né.
Então a pessoa, se ela busca um atalho, aquilo ali vai acabar queimando ela no mercado. Então, o ideal é sempre a pessoa deixou a oportunidade veio sem que ela forçasse aquela situação, então é porque está na hora de você ser desafiado, passar por novos desafios, né. Agora, Exatamente. se você força a situação, além de ser chato, né, muitas vezes, pessoas vão deixar de te dar oportunidade porque você é chato, assim, você chega já aconteceu situações, assim, que eu fiquei sabendo que a pessoa: "Ah, posso mandar um material?" Para um certo diretor. Aí o diretor falou: "Pode". No dia seguinte a pessoa estava cobrando: "E aí, você não vai me escalar?" Então, Nossa. esse tipo de coisa já, tipo assim, você não precisa nem ser seu trabalho pode ser bom o que for, mas você tem esse tipo de postura, isso já vai te atrapalhar já a ter trabalho. Então, muitas vezes o diretor não vai te escalar por conta disso, pela sua falta de postura profissional, no estúdio. Isso em qualquer trabalho. É, em qualquer trabalho, exatamente. Qualquer trabalho. Se você ficar enchendo muito o saco das pessoas, você já vai perder uma oportunidade ali. Exatamente. Agora falando do Inosuke, né? Que é o seu personagem no Demon Slayer. Aham. Rolou algum teste pra você fazer ele? Rolou. Teve toda produção, a maioria das produções tem esse teste, né. Eu não sei Uhum. exatamente contra quem eu concorri, mas, foi muito legal, porque, assim, quando eu vi o personagem e a característica porque o Inosuke é muito louco e eu sempre gostei Sim. desses personagens inspirados, sabe. Eu sempre quis fazer alguma coisa, assim, nesse nesse sentido. E aí, assim, na hora que eu vi, falei: "Meu, eu tenho que fazer bem esse teste, porque eu preciso pegar esse personagem". Esse personagem aí eu acho que vai ser, sei lá, vai marcar pra sempre pra mim. Uhum. E graças a Deus eu Tava acabei certo. pegando. Cara, e é um personagem que ele grita bastante. Aham, Talvez não do tanto que o Zenitsu grita, aham. mas ele grita muito. E você considera que assim que é um personagem cansativo pra ti, do tipo, se eu fizer algumas escalas dele, eu vou acabar com a garganta zoada, alguma coisa do tipo? Olha, no início, quando eu fiz o teste, que eu não tinha ideia de como ele era o personagem, eu acabei zoando um pouco a voz. Mas depois que eu comecei a gravar, eu comecei a me preparar melhor, me aquecer melhor, fazer aquecimento específico pra voz dele, que, a técnica que é usada é a técnica de drive, né, até pra você Uhum. comentou o André Sauer de música de heavy metal, é mais ou menos aquela técnica bem utilizada, né, pra eu não ferrar minha garganta, pra não deixar de trabalhar no dia, né. Mas assim, por segurança, nas primeiras escalas da primeira temporada, eu pegava o trabalho no final do dia pra não ter risco de eu perder trabalho por conta de falta de voz. Aí à Uhum. medida que eu fui fazendo o personagem, eu fui pegando ali a dosagem pra não, estragar a minha voz ao longo do dia, e aí eu comecei a pegar em qualquer horário. Mas é um personagem que, na primeira temporada, que estava naquela fase do remoto, e eu estava gravando Sim. de cabine, porque eu não tinha construído estúdio, nada. E eu saía, parecia que eu tinha sido atropelado, jogado numa fossa e Cara, e saía todo zoado, assim, suado, sabe. Porque não tinha ventilação na minha cabine, não dava pra usar o ventilador enquanto eu estava gravando, senão ia entrar o barulho do ventilador, então gravava, sei lá, 3, 4 horas, gritando igual um javali. E, meu, saía da cabine e a minha esposa falava: "Que isso? Parece que você morreu, foi atropelado, jogaram você no esgoto e vai tomar banho, vai tomar banho". Saía pingando, assim, correndo pro banheiro. eu imagino. É, não era Sempre que eu chamo um dublador aqui, eu faço uma brincadeira, eu sempre pego um personagem e peço pra ele mandar um recado pra galera que nos escuta uhum, aqui no Spidercast. tá. E com você não ia ser diferente, não poderia ser outro, teria que ser o Inosuke. Será que o Inosuke poderia falar pra galera que nos escuta? E aí, galera? Aqui é o grande Inosuke Hashimira! Tô aqui pra convidar vocês pra sempre escutarem aí o podcast do Spider! É isso aí, galera! Tamo junto! Ataque do porco! Muito bom, cara, muito bom. O Inosuke é sensacional, tem essa espontaneidade dele, né? Essa maneira como ele grita. São dois personagens que gritam bastante, é o Inosuke e o Aham. Zenitsu. O Zenitsu, eu acho que ele é mais estridente, né, o negócio vai pro agudo, eu não sei como é que o Adrian Uhum. consegue manter ali o agudo.
Já o Inosuke é mais rasgado, né? A voz É, dele. o Zenitsu, inclusive, eu conheço gente, pouca gente assim, mas eu conheço gente que para de ver o anime por causa É dele. mesmo? É, cara, tem uma galera, eu já conversei com uma galera, eles falaram, mano, eu dropei o anime por causa desse É maluco, não mesmo? aguento, não aguento a gritaria dele, não. Aham. Aí eu falo, cara, é porque você não viu ele dormindo. Aham. Aham. Ele dormindo, ele é foda. É, o engraçado que no início as pessoas estavam achando que era o Adrian. O Adrian que faz o Zenitsu achavam que era o Adrian que estava fazendo o Inosuke no Ah, início. Falei, caramba, eu acho que é diferente a voz, né? Pelo menos pra mim não parece igual, né? Não é parecida. Mas pode ser pra que eu mim esteja também. também enganado. É, assim, tipo, o jeito, a tonalidade, o tom, a maneira que soa, assim, é muito diferente, cara. Aham. É, É, também, eu acho diferente também. uma coisa, durante que a gente conversando, né, eu tava aqui imaginando personagens que você poderia, tipo, fazer se você fosse chamado, né, pra fazê-los, que combinaria muito com a sua voz, tipo, Batman. Ah, é, já me falaram isso uma vez. O do Batman e teve mais um outro personagem, eu vou tentar lembrar qual que foi, mas me falaram mesmo. É, tipo, que o Batman, ele tem uma voz grave, A né? voz mais assim, né, tipo, falando desse jeito aqui, assim, não sei, né. É, eu lembro Isso. que quando eu estava começando na dublagem e precisava fazer algum material, por exemplo, uma pessoa que no meu caso, eu tinha até alguns materiais por conta de ter tido essa oportunidade sem ter que me apresentar no estúdio. Mas eu cheguei a fazer alguns materiais para poder ver a possibilidade de gravar, né. Uhum. E nesses primeiros trabalhos que eu fiz, foram trabalhos de reality, então era uma coisa, assim, que você não exige tanto, exige a interpretação, mas é menos do que Uhum. uma obra de ficção. Então eu Isso. montei meio que um portfólio com um trabalho de ficção, e um dos trabalhos que eu peguei foi o do Batman Cavaleiro das Trevas. Uhum. Aí eu fazia as 2 vozes, fazia tanto do Batman quanto do Coringa. E era legal porque, assim, a possibilidade de fazer o Batman e o Coringa, como os 2 têm vozes bem completamente diferentes, Sim. então era bom porque mostrava essa possibilidade de versatilidade que eu te falei, que eu sempre tentei utilizar isso, né. E um personagem que também, assim, que eu acho interessante, por mais vilão que ele seja, é o Coringa, por conta Sim, dessa não. variedade Puta vocal, personagem. por conta da variedade vocal dele. Então, assim, e essa questão de tirar da zona de conforto, pra mim é interessante, assim, sempre fazer personagens completamente diferentes. Então, assim, seriam 2 personagens que eu gostaria, assim, se surgisse, eu ia ficar feliz, assim, de poder fazer tanto o Batman quanto o Coringa. Quem sabe aí, né, É, vai futuras saber. produções, né? Tipo, o legal da profissão de vocês é porque é sempre muito imprevisível o que vocês vão fazer, né? Exato. Tipo, vocês, como você mesmo falou logo no começo, né? Você entra no estúdio muitas vezes sem saber o que vai fazer. Quando chega lá pode ser uma coisa muito grandiosa. Exatamente, exatamente. Por exemplo, quando eu fiz o teste lá para o Pantera Negra, que eu faço um Baku, eu Uhum. não tinha esperança nenhuma de pegar o teste, não tinha esperança nenhuma. Teve também uma produção do Dumbo lá, que foi o Colin Farrell, fiz o casting também, não tinha esperança nenhuma de pegar. E aí eu acabei E aí pegando. pegou. É. E outras produções que eu falei: "Meu, acho que eu peguei esse teste", eu não peguei. Então, assim, é um negócio que não tem realmente, como você prever, não tem como. É um negócio, assim, realmente imprevisível, assim. Então, muitas vezes não, hoje em dia, quando eu vou fazer teste, eu vou sem expectativa, porque eu acho que quando você vai com muita expectativa também, isso acaba atrapalhando no seu teste por conta da interpretação, pode influenciar. E então, geralmente eu vou sem expectativa e aí nesse caso acaba funcionando. É o melhor a se fazer, cara. Expectativa É, muitas vezes pode ser um problema, eu sei disso muito bem. exato. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Primeiramente, eu quero agradecer por você ter reservado esse tempinho para vir bater esse papo aqui comigo, né? Oh, imagina. Por,
espero que pra ti tenha sido uma experiência tão boa quanto foi pra mim. Foi sim. Muito obrigado mesmo aí pelas histórias que você contou. E vou deixar aí o microfone aberto pra você fazer a sua divulgação. Onde a galera pode acessar você nas redes sociais. Onde a galera pode encontrar seu trabalho. Obviamente aí nas produções dos streaming. Mas o microfone é teu. Fica à vontade. Bom, Alfredo, eu agradeço aí o convite, viu? Fiquei muito feliz aí pela possibilidade. Em relação a redes sociais, o que eu uso mais é o Instagram. Às vezes eu tenho dificuldade de usar por conta dos trabalhos, eu não consigo entrar para poder ver mensagem, por conta dessa questão de ter que guardar o celular, né? Mas sempre que eu tenho tempo, eu respondo o pessoal lá. Tô tentando ver aí uma possibilidade de parceria para poder ter alguém para poder alimentar os trabalhos, né, no Instagram, para ficar mais fácil. Mas a maioria dos trabalhos assim que eu tenho condição de postar, eu tento postar no Instagram. Então tem muita coisa que vocês vão ver lá no Instagram. Futuramente vou ver aí a possibilidade também de fazer um site com todos os trabalhos mesmo. E aí divulgo também lá pelo Instagram. Agora os trabalhos são vários, viu? Até tenho dificuldade às vezes de elencar por conta dessa questão que eu falei. Tem trabalho de reality, por exemplo, lá no History sempre tem um trabalho que eu fiz. Seja o Desafio Sob Fogo, que é aquele programa de forjar espada. Tem lá o jurado Doug que eu faço. Tem aquele Quem Dá Mais, que é um leilão de unidade lá, que os caras têm umas coisas dentro da unidade, aí a pessoa tem que dar um lance lá, e aí depois ela vende o que tem lá dentro, aí eu faço o Ivy, o cara que fala assim desse jeito. Eu vou pegar essa unidade aqui. Ele fala desse jeito. Então, tem isso, tem o Tatsu Imortal que eu citei aí, o anime. É interessante o Tatsu porque ele foge totalmente dessa linha de animes gerais, né? Que é um herói que sai lutando contra um vilão e tal. Ele segue uma linha muito louca lá é um cara que é da Yakuza e ele vira dono de casa. Só que ele continua com um espírito de Yakuza dentro dele. Então ele vai fazer um prato, tem que ser perfeito, senão ele vai ser executado, né? Aí tem uma cena lá que, por exemplo, ele cai no chão porque ele não conseguiu fazer o prato e cai ketchup em cima dele, né? Aí a esposa dele chega do trabalho e vê ele lá. Parece que tá ensanguentado, mas ele não tá. Nossa. Só tá sujo de ketchup só. Inclusive, você falou do André Sauer, o André tá nesse anime também. Ele faz esqueci o nome do cara lá, esqueci o nome. Mas é um colega dele lá, o colega do Tatsu. Vou procurar depois pra ver que anime é esse aí. Tá no Netflix. O nome é Gokushu Fudo Tatsu Imortal. Se você procurar por Tatsu, T-A-T-S-U, Imortal, você vai achar. Dá uma olhada depois, parece interessante. E saiu também aí o Attack on Titan, eu faço o Rainer, One Piece, saiu também tanto live action quanto os animes, tem saído vários episódios, eu faço o Helmepo. No próprio anime eu faço também outras personagens lá, eu faço a Terracota, faço um outro cara lá que chama Camus. Tem mais animes aí, tem filmes também, saiu recentemente o Elementos da Disney, teve o Transformers, eu faço o Optimus Primal, muita gente acha que é o Prime, mas não é o Prime, o Prime é o Primal. Briggs, é o Primal. Você faz o do Beast Wars. Isso, exatamente, eu faço o gorila lá. Da hora. Teve esse, tem mais coisa aí, tem coisa que vai sair ainda, mas eu não posso divulgar ainda. E é isso. Isso, cara. Muita coisa aí pra ser feita, pra assistir. Exato. Eu falei do Instagram, mas não falei o meu arroba, né? É @Dlaigelis. Dlaigelis se escreve D de dado, L, A de alfa, I de Índia, G de golfe, E de eco, L, 2 L's de Lima, E de eco, S de Sierra. Então, D de delta, L de Lima, A de alfa, I de Índia, G de golfe, E de eco, 2 L's de Lima, E de eco, S de Sierra. Cara, brigadão aí. E galera, vocês que nos escutaram até aqui, clica no botão de seguir aí no Spotify, vamos ajudar a gente a continuar crescendo. Também estamos no YouTube, se inscrevam lá no canal, deixem sua curtida. E se vocês quiserem trocar uma ideia comigo, me sigam lá, tanto o Twitter, agora X, e também Instagram, Carvalho_Alf, porque é lá que eu sempre posto coisas referentes ao podcast, sempre os convidados da semana, quando sai episódio novo eu publico lá também. E é o lugar que vocês podem trocar uma ideia comigo, dar suas sugestões, dar seus feedbacks. Me chama lá e a gente vai trocar uma ideia. Então, espero muito ver vocês novamente na próxima edição do Spidercast. Até lá! Você escutou Spidercast, o podcast de cultura geek.